espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa, eu sou professora de língua portuguesa e hoje eu vou dar continuidade àquela série sobre texto dissertativo e argumentativo que serve tanto para quem vai fazer Enem como para quem vai fazer concurso público. Hoje eu vou falar de introdução de texto, então vem comigo. Introdução de texto. Muitos candidatos têm essa dificuldade de começar um texto. Eles afirmam que as ideias iniciais elas são mais difíceis e depois tudo começa a caminhar bem. Então agora eu vou passar um passo a passo de como começar o seu texto e o que é de mais importante aí nessa parte de introdução de texto. Afinal de contas, apresentar uma ideia é a primeira impressão que você vai passar para esse corretor, para esse avaliador. Então olha só o nível de importância aí. Introdução de texto, primeiro passo, o que você vai fazer? O que precisa ter nessa introdução de texto para ela ficar bem feita, bem elaborada, para garantir aí uma nota máxima. Olha só, coloquei aqui no quadro a parte que você apresenta o tema de forma clara. Então, o que você faz primeiro? Primeiro você lê os textos motivadores, como eu já passei em vídeos anteriores, assistam aí. Depois, você vai observar quais são as palavras-chave dentro desse tema. Vou reexplicar isso aqui novamente agorinha. E aí você, nessa introdução, já deixa claro para o seu avaliador que você entendeu perfeitamente qual que é o tema, para não ter aquele problema de fugar o tema ou tangenciamento, ou que você pode ou tirar 0 ou ter uma nota muito baixa. Então, o que você vai fazer? Primeiro passo, apresentar de forma clara o tema na sua introdução. Segundo passo, e super importante, é declarar a sua tese. O que é declarar a sua tese? Primeiro você precisa saber o que é tese. Tese, pessoal, dentro de um texto seria a ideia central, o que é de principal. Colocar ali a temática que você vai trabalhar, certo? Tese também pode ser, coloquei vários sinônimos aqui para não ter dificuldade, o seu ponto de vista, a opinião e posicionamento. Então, tese é isso aí, coloquei sinônimos, tá? Para vocês. Eu costumo fazer uma comparação com a tese com o corpo humano. Então, nós temos aí a coluna que dá o sustento, né, para todo esse corpo. Então, vai ser essa tese que vai dar consistência a todo o seu texto. Percebeu o nível de importância de colocar uma tese interessante para que depois você desenvolva ela ao longo do seu texto? Então, duas coisas muito importantes. Colocar o tema de forma clara, de forma objetiva, na introdução, já de cara, de preferência, e declarar a sua tese, beleza? Agora eu vou te mostrar algumas formas que você tem de começar. Tem 5 passos, tá? Antes disso, coloquei aqui pra vocês, só dando algumas explicações básicas, o tema de 2016, que foi bem controverso, porque tivemos 2 Enems aí, né, por conta de algumas problemáticas. Quem quiser dar uma olhada no que aconteceu aí, o que estava acontecendo no país nessa fase, e um deles foi Caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Então lembra daquele passo que eu falei pra vocês? Olha, primeiro você vai ler os textos motivadores, depois vocês vão observar quais são as palavras-chave dentro desses textos motivadores. Nesse tema, palavra-chave, eu tenho intolerância religiosa. Essas são minhas palavras-chave. Não posso correr disso, tá? Eu tenho que pensar também o que o Enem quer. Ele já deixou claro, ele quer os caminhos para o combate disso. E o foco é no Brasil. Porque tem gente que fica citando, né, outros países, eles gostam muito de ficar comparando os países da Europa, ou até mesmo os Estados Unidos com o Brasil. Pode fazer isso? Pode, mas com muitas ressalvas, muito cuidado, porque você pode fazer uma comparação que não tem muito a ver com a argumentativa, não tem muito a ver com a situação aqui, com o nosso contexto brasileiro. Então tem que ter muito cuidado quando for fazer isso. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês, para prestar atenção nessa questão do tema, é que ele já deixou claro que a intolerância religiosa, ela existe no nosso país. Logo, se você negar, falar que ela não existe, você pode ter uma fuga ao tema, que é 0, ou pode ter um tangenciamento, que é uma nota bem baixinha em alguns critérios aí. E nós não queremos isso, nós queremos notas bem altas, tá? Então prestem bem atenção nisso. 5 passos para eu começar. Depois, é claro, de ter lido os textos motivadores e de ter olhado as palavras-chave, você vai abrir aquele chavão.
Passei no último vídeo sobre isso. Lá no seu resumo, você vai fazer uma chave de ideias do que você já sabe a respeito desse tema. Suponhamos que seja esse tema aqui que você vai desenvolver. O que eu sei disso? Primeiro, eu sei que esse é um problema que existe. O próprio Enem afirmou. Quais são os dados que eu poderia, colocar no meu texto que o próprio, nesse caso estou falando do Enem, mas poderia ser um concurso público, poderia ser outra situação de processo seletivo. Quais são os dados que esses textos motivadores já me forneceram? Posso fazer uso? Tranquilamente. Até porque dados a gente não vai ficar decorando aí de cor, porque não sabe qual que é o tema, uma situação assim, atípica. Então você pode fazer uso desses dados desde que não fique somente em torno de tudo que foi citado nos textos motivadores. Você tem que demonstrar que sabe do assunto. Então você pode colocar os dados, então você já sabe que esse problema existe. Você pode pensar na raiz do problema e anotar isso como uma possibilidade para colocar no seu texto. O que seria a raiz do problema aqui? Posso pensar lá no período de colonização, que já existiam pessoas aqui, vivendo aqui, que foram esses povos indígenas, e que já tinham uma cultura e uma religião, e que foi tirado deles praticamente nesse período aqui de colonização, Então a gente pode falar de tudo isso. Tá vendo que eu já elenquei, já coloquei 3 situações que eu poderia colocar durante o meu texto? É claro que durante esse pensamento do que você já sabe a respeito do tema, vai surgir muito mais coisas. E aí o que você vai fazer? Depois você vai sintetizar, vai enxugar e colocar só 3 situações para que você traga para o seu texto, tá? Agora vamos lá para esses 5 passos de possibilidades que vocês podem colocar na introdução. Não é colocar os 5 não, porque senão não vai dar certo, tá? Então você vai escolher uma estrutura de introdução de texto. É isso aqui que eu tô passando pra vocês. Por quê? Olha, já é uma situação em que as pessoas geralmente estão nervosas para poder fazer essa prova, então pelo menos a estrutura textual já vai estar pronta na sua mente para você encaixar só o tema. Então é isso que eu quero que vocês tenham anotadinho aí no caderno, que vocês estudem, que vocês memorizem, tá? É uma receitinha praticamente. Você tem a possibilidade de começar o seu texto jogando dados estatísticos. Dados estatísticos, eles estarão lá nos textos motivadores, ou se você souber, pode lançar também, mas muito cuidado com isso aí. Como que eu poderia começar? Pesquisas afirmam, são só exemplos, é claro que você vai fazer isso aí bem melhor, tá? Pesquisas afirmam que a intolerância religiosa, que o país ocupa o lugar tal em nível de intolerância religiosa. Aí você vai dar sequência ao seu texto. Já comecei fazendo o quê? Lançando dados. Pesquisas afirmam, o IBGE, segundo o IBGE, posso lançar esses dados. É uma forma de começar, uma delas. Se você não se interessou por ela, não se sente seguro para fazer, eu tenho outra forma de começar, que seria lançando a definição da palavra-chave. Quais são as palavras-chave aqui? Intolerância religiosa. Como que eu posso definir isso aqui e começar o meu texto dando definição dessas 2 palavras? A intolerância religiosa trata-se de ofender uma determinada religião, e aí você vai dar sequência ao seu texto. Vai falar da laicidade desse país, que nosso país é um país laico, que não tem uma religião obrigatória, nananana. Tá vendo? Que já começou o seu texto dando a definição da palavra-chave. É uma outra opção, muito viável, inclusive. Outra opção de começar, eu tenho enumeração de argumentos. Como assim? Eu posso colocar assim: a intolerância religiosa tem causado, aí você vai colocando a violência, por exemplo, um dos exemplos, e você vai enumerando o que causa essa intolerância religiosa nessas pessoas, para essa população, para essa sociedade. E aí ao longo do seu texto você desenvolve essa ideia aqui. Próxima possibilidade é apresentar comparações. Eu acho essa aqui um pouco perigosa, porque tem as ressalvas. Lembra que eu falei com vocês? Apresentar comparações em relação a outros países e tudo, porque você precisa entender o seu contexto e o contexto de outros países também. E precisa entender isso bem para poder citar aqui. Afinal de contas, esse tipo de texto dissertativo e argumentativo, ele tem que ter 30 linhas, e só as 30 linhas que você vai comprovar que você sabe sobre o assunto, que você sabe língua portuguesa, então tem que ser uma coisa muito bem feita. E o último que eu adoro e que eu sempre começo os meus textos falando é sobre contexto histórico. Como assim? Contexto histórico, eu vou pensar na raiz do problema. Prestou atenção lá nas aulas de história, sociologia e filosofia, então show de bola, vai dar tudo certo nisso aqui. E você já pode fazer citações calmamente, tranquilamente.
Então aqui eu poderia começar falando lá desde o período da colonização, nós já temos esse problema, né? Inicia-se esse problema no país relacionado à intolerância religiosa. Olha só que lindo! Aí você vai explicar tudo isso. É claro que você prestou atenção nas aulas de história, né? Tudo aquilo ali. E aí, pessoal, esse é o passo a passo. Anota tudo isso porque são dicas de ouro e aí você vai escolher uma dessas aqui para poder iniciar para poder fazer a sua introdução, iniciar o seu texto, tá? Não é tudo. Você vai escolher uma para poder iniciar o seu texto, só que você se sente mais seguro. Como que eu sei que eu vou me sentir mais seguro com essa? Fazendo. Eu fiz uma redação iniciando pelos dados, não me senti segurança, não achei que ficou bom, tá? É sempre fazendo, tendo alguém para corrigir e eu espero ter ajudado vocês. Fiquem atentos que tem mais vídeo vindo aí, hein? Tchau, tchau!